Boa tarde, minha véia. O bom dia acabou agora, 12 horas em ponto. Eu quero lhe dizer, manhã, em relação ao dia que a gente sentou na mesa redonda, mesa de vidro que anda, viu? Manhã, essa mesa aí já foi longe, veio de longe, né? A mesa da sua cozinha, tá tomando um cafezinho aqui. A senhora, manhã, boa tarde, minha véia. O bom dia acabou agora, 12 horas em ponto. Eu quero lhe dizer, manhã, em relação ao dia que a gente sentou na mesa redonda, mesa de vidro que anda, viu? Manhã, essa mesa aí já foi longe, veio de longe, né? A mesa da sua cozinha, tá tomando um cafezinho aqui. A senhora, manhã, me perguntou por perguntar, ou então me perguntou pra saber mesmo, né? O que acontece? A senhora perguntou, eu tenho um Espírito Santo? Aí ficou aquela pergunta, né, manhã? Eu vou falar um pouquinho de mim, a senhora vai entender. Bem simplificado, viu, minha velhinha? Meus negócios, velho, rapaz. Ouça com calma, viu, minha velhinha? Preste atenção. Eu estava com Girlene, é coisa rápida. Não vou prolongar, não. Que a história é longa, mas é coisa rápida. Eu estava com Girlene, como a senhora já sabe, até casei tudo. Ninguém foi no casamento, né? Mas eu casei. Com testemunha, né? Apesar das testemunhas ter morrido, né? Eu acho que ficou uma viva ainda. Mas mesmo assim tá escrito lá. As testemunhas que o pessoal chama de padrinho. Mas o assunto não é o casamento. O assunto é a convivência. Eu convivi com Girlene um bom tempo, né? E depois que eu convivi um bom tempo com Girlene, o meu objetivo todo ano, manhã, o meu objetivo era trazer Girlene para morar aqui comigo, nessa casa aqui. Aqui a gente conseguir trabalho, aqui a gente conseguir uma vida, aqui a gente conseguir viver. Eu e ela, meu objetivo maior foi esse. Eu falei, eu vou dar mais um tempo para poder ver até onde vai essa resistência de Girlene. Entendeu? Eu creio no meu coração que eu dei um tempo suficiente a Girlene para poder a gente, né, um dia se encontrar, né? Agora tá tendo um desencontro, né? Agora atualmente tá tendo um desencontro pelo que eu fiz e pelo que também ela permitiu que acontecesse, né? Só culpa minha. É aquela situação do botão. Se você começa errado a abotoar, né? No final, os botão vai ficar ou faltando ou sobrando. Vai terminar errado. Terminou errado mesmo. Quer dizer, não terminou. Enquanto tá vivo, né? Tá arrumando sete, né? Enquanto tá vivo, o marido, a mulher, não pode ter outro homem para não ter adultério, né? Da mesma forma é homem, né? Não sei por que ele fez questão de dizer logo a mulher, né? Algum objetivo aí, alguma intenção aí nas cartas de Paulo para corrigir a igreja, né? Então, minha velha, o que acontece? Eu vou voltar agora à situação da senhora. A senhora me perguntou, eu tenho um Espírito Santo? Vou falar uma outra parte.
Eu estava fazendo a obra de Deus. A outra parte que eu vou falar agora. Esse sino aí, o rapaz me deu um picolé, né? Não é nem Papai Noel, não. Jingle Bell, não. Papai Noel. Então, eu vou falar agora a relação a isso. Eu estava trabalhando, melhor, fazendo a obra de Deus, como está escrito no Novo Testamento, né? De casa em casa, a gente partia o pão, se reunia, congregava, limpava as armas, para iniciar a semana, né? Novamente em pregações, né? Em fazer discípulo, no ID, né? Onde for falar de Jesus, obra, morte e ressurreição. A vida dele e a obra, né? Resumindo, né? E a porta do reino. Então, isso aí é o praticar. Isso aí é estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Entendeu? O praticar é você estar com os irmãos, você fazer a ceia com os irmãos, entendeu? Você fazer parte do trabalho que os irmãos estão fazendo também. Entendeu? Já entendeu? Por exemplo, eu botei um texto aí agora num grupo, o só ouvir não justifica. Observou? Lê aí que a senhora vai ver. O livro de Romanos, estava lendo o livro de Romanos de ontem para hoje. E meu café derramou todo nessa passagem aí do Romanos capítulo 4. Aí eu fui olhar para ver o que era, né? Aí pronto, eu fui, me inspirei, pedi a Deus para ver o que é que tá vendo. Aí Deus me mostrou essas passagens aí, eu coloquei no grupo. Então observe, porque tem uma pessoa que eu tô fazendo discípulo, através dessa pessoa aí, eu tô pregando para ela, entendeu? Para ele, entendeu? E ele tá sendo um rapaz que tá ouvindo muito bem, graças a Deus. Só que o pastor chegou para mim e disse: Antônio, você está em disciplina. Você não pode colocar muito textos em público, porque você primeiro está se edificando, então você não pode edificar irmão, nem apresentar textos a irmãos, né? De edificação, porque você está se edificando. Mas como eu estou dizendo a senhora, estou falando de mim mesmo. Então eu estava praticando. Aí, essa questão, a fé, ela sem a obra, ela é morta. Por sua vez, a fé sendo morta, o que nos liga a Jesus Cristo, o que nos justificou no batismo, quando nos colocamos em Cristo, o que permite, né, essa comunhão com Deus, é algo sobrenatural que não é visível. Não é visível e é sobrenatural. Que é aquilo que não se vê, que a gente resume na fé, né? Então a gente não vê, mas a gente tem fé de que está acontecendo, de que existe. Então, Deus repreenda a enganação na sua vida amanhã. Porque a senhora não está fazendo obra. Deus repreenda qualquer tipo de enganação na sua vida, em achar ou em pensar: porque eu estou indo visitar uma igreja de nome fulano de tal, né, que não deixa de ser uma religião, não quer dizer que eu não esteja praticando. Deus repreenda qualquer enganação na sua vida. O simples visitar não é o praticar. O simples visitar é como o nome já está dizendo, é visitar. É só uma visita. E como toda visita, não tem obrigação nenhuma se chegar na sua casa para lavar prato, para arrumar uma casa, para pagar uma conta de luz, de água. Uma visita não tem obrigação nenhuma, é só uma visita. Entendeu, mãe? Então é isso que está acontecendo, mãe. O Espírito Santo, ele não pode se acomodar no coração de ninguém que não esteja fazendo obras, a obra de Deus, de acordo com o que o pastor passou para você.
Se o pastor passou para você, está escrito, aí sim, está justificado, está simplesmente confirmado. Se ele passou para você algo para fazer, para que faça parte do corpo e não separado do corpo, porque fica no estado que eu ficava, separado do corpo, errado, sem o Espírito Santo. Mas aquele interruptor estava. A senhora acha que tem energia no interruptor? A senhora acha que aquele interruptor, quando a gente vai ligar a lâmpada, a senhora vê alguma coisa, alguma luz, alguma coisa, antes da gente ligar a lâmpada, a gente não vê luz, não vê nada. Mas o interruptor tá ali. Ele tá ali. Para não dificultar o entendimento. Para não ir diretamente no assunto e não se sentir constrangido ou ofendido. O interruptor, quando você vê ele ali quieto, parado, nele tem energia, tem eletricidade. Ele é só uma interrupção dessa condutividade elétrica que faz a lâmpada ligar. E a lâmpada é o Espírito Santo. Entendeu? Mas o interruptor só você pode ligar. Quando se refere à sua casa, no sentido real, e também no sentido espiritual. Sentido físico praticamente é sentido real também, né? É o seu corpo, né? Você se torna a casa de Deus quando se coloca em Cristo. E toda a casa de Deus tem que ter uma luz. A luz é o Espírito Santo. Então, tem que estar sempre o interruptor ligado. Fazer a obra de Deus é deixar esse interruptor ligado. Agora a senhora está entendendo, né? Então, quando a senhora deixou de fazer a obra de Deus, a senhora desligou esse interruptor. Mas, olha, não quer dizer que naquele interruptor não tem energia. Tá tudo formado. A fiação elétrica, a lâmpada tá apagada, o interruptor tem energia. Quando a senhora voltar a fazer a obra, isso tudo vai ser religado. Aí vai começar a edificação da sua casa, que é o seu corpo, casa de Deus, né? Seu coração vai se tornar novamente uma casa, morada de Deus, né? Novamente a senhora vai se tornar igreja. Novamente, esse reconhecimento só é justificado, a palavra de novo, em Romanos está falando sobre justificação. Esse só é justificado quando faz a obra. Porque a fé sem a obra, por isso que é morta. A senhora, mãe, enquanto não fizer a obra, misericórdia, a minha palavra aqui vai doer um pouco. Mesmo visitando, mesmo ouvindo a palavra de Deus, sem praticar, né? Tá no meio. É morta. A fé sem a obra é morta. Para Deus, a senhora está... A senhora entendeu a palavra, né, manhã? Morta. Como eu estava. Eu voltei para Cristo, manhã. Eu percebi que quando eu voltei para Cristo, eu precisava ser disciplinado. Saber onde foi que eu errei. Esse tempo de disciplina também é bíblico. As cartas de Paulo, né? Deixa claro sobre isso. Então, as cartas de Paulo deixa claro sobre a disciplina da igreja. Muitos estavam sendo disciplinados porque se afastaram da obra de Deus. Por isso que Paulo mandou as cartas, inspirado pelo Espírito Santo, preso em cárcere pela palavra de Deus. Mas ele não deixou de mandar a palavra
ir até os irmãos da igreja de Corintos, que se reunia na casa de Beltrano, a igreja em Roma, que se reunia na casa de Ciclano, a igreja de Éfeso, né? Tudo isso aí é cidade, que se reunia na casa de Olano, Ciclano, Betano. Tudo isso aí é um nome para poder a gente ter um entendimento. Então, minha velhinha, é essa a resposta que eu tenho para te dar. Depois de pensar muito, de buscar muito, depois de Deus praticamente colocar no meu coração isso. Não se engane. A palavra deixa claro: enganoso é o coração, quem o conhecerá. Mas só ela tem que saber de uma coisa: quando faz a obra, Deus habita. O coração deixa de ser enganoso, porque ali está habitando Deus ali. Entendeu? Então, essa palavra pode servir para quem está no mundo, porque está com o coração sujo, com pecado, não se justificou, não procurou ver onde errou. Então, baseado nisso, é o que acontece, minha véia. Wanda Pereira Neri, veinha, mãe veinha. Até que fim faleceu o nome, né? Jesus é bom. Aqui é seu filho Antônio Neri. Minha velhinha. Aquele que te ama muito, que quer o bem. A forma simples de se congregar é como está escrito em Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 46, ao 47. Mas no versículo 46, deixa claro, né? O lugar que foi feito por Salomão chama templo, dado o modelo a Davi. O modelo foi dado a Davi, vindo do céu. Não foi dado a qualquer pessoa. Tanto é que Jesus Cristo é descendente de Davi. Então, quando foi dado a Davi o modelo, Davi com as mãos de sangue, que ele matava mesmo na guerra, com aquela espada enorme, no sentido real da palavra. Hoje a espada é a Bíblia, né? No sentido espiritual. Então, Davi deu para Salomão, seu filho, o que fez a profecia, o livro de profeta, né? Fez a profecia não, que fez o livro de profetas, né? Praticamente foi ele que fez toda a sabedoria que deu a ele, como ele mesmo pediu a Deus, né? Não quero riqueza, nem ouro, nem prata, eu quero, né, a sabedoria, assim. Jesus Cristo é a própria sabedoria. Então foi dado esse modelo e ele foi feito. Tanto é que o templo é também chamado Templo de Salomão. Ali era um local, por ter uma área enorme, né? Era um local, né? Que tinha 2 tabernáculos, que só podia entrar sacerdote, e no último tabernáculo, onde estava ali a Arca da Aliança, o nome, né? Aqueles arcanjos na tampa, né? Querubins, né? Querubins. Então ali estava o véu arriado ali estava praticamente o céu ali, né? Ó, a vista, a visão. Então ali não podia entrar com pecado não, porque senão era pulverizado, morto na hora, praticamente desfeito na hora. Aí só ia ficar o que? O sino, né? Por isso que amarrava o sino na cintura. Porque o sumo sacerdote tinha que levar, né? Para ver esse detalhe aí no livro de Hebreus, capítulo 8 e 9, a senhora vê esses detalhes tudo aí. Bem resumido, né? Então, aí para poder levar, tinha que amarrar um sino e uma corda para saber se ele estava vivo, né? Ele tinha que levar o sacrifício. Então, quando chegou lá que ele levava o sacrifício, só podia entrar o sumo sacerdote, com um vestimento tal, com a roupa tal, cheio de tradição. Hoje, se for feito dessa forma, hoje é religião pura e não salva. Então, aí que resumindo, né? Então a parte da área
do templo de Salomão, a parte da área, né? Quando Jesus Cristo chegou, ele viu ali um lugar bem espaçoso, né? Mas ele foi mais adiante. E lá na frente ele viu as pessoas vendendo, fazendo de comércio, né? Mais adiante, lá perto dos tabernáculos, né? Aí ele falou: aqui é a casa de meu pai. Vocês estão fazendo casa de ladrões e salteadores. Ali foi confirmado: mas destrua que eu construirei em 3 dias. Ele, como é que pode? 46 anos para construir você em 3 dias. Ele deixou claro que é o corpo de Cristo quando ressuscitar. Por isso que a passagem está escrito aí, como eu botei para a senhora no livro de Romanos. Botei lá no grupo agora, livro de Romanos. Vou até fazer um vídeo aí, vou colocar essa passagem também na descrição desse vídeo. Então foi aí, manhã, que eu percebi que aquela área ali, eu tô falando do versículo 46 de Atos dos Apóstolos 2. Atos 2, 46, como eu falei à senhora. A forma que congregava, a forma que se reunia, simples, era da forma que Jesus Cristo queria. E foi feito. Quando Deus fez Pedro igreja, aí deu início também, né? Sobre esta pedra eu farei minha igreja. E foi feito. Aí foi dado fazer discípulo, a ordem que ele nos deu. E foi feito mais de 3.000 nessa época aí, batizado. Quando se batiza é feita igreja, pela fé. Então o que acontece? Foi aí que veio, né, mãe? Os irmãos na hora visitando. Então, no versículo 46 do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está dizendo o quê? No templo, unânime no templo e em casa, né? Então está dizendo que se reunia, que partia o pão, que fazia a ceia, que congregava, que limpava as armas para poder continuar pregando. Era lá. Em casa. Ele está dizendo, não é uma casa só. Se for uma casa só, terminar um dia colocando uma placa, né? Deus não quer nada desses negócios, né? Porque o nome dele já é o suficiente. Quando ele foi exaltado, Filipenses 2, 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um nome acima de todo nome, não precisa colocar placa nenhuma. Mas hoje em dia, da forma que muitos estão se reunindo, né? E fala até muitos, né? Não importa, né? Mas sabendo da verdade, tendo ciência e consciência da verdade. Quem é a igreja, quem é um templo do Espírito Santo, quem é a criatura velha e quem é a criatura nova criatura, né? João capítulo 3. Deus deixa claro para ser nova criatura como é que deve fazer na fase adulta. Como eu disse ao rapaz, né, que ele dizendo que era católico, eu falei: procure na escritura onde é que está batismo infantil aí, que eu nunca vi. Nunca vi na escritura. Pergunte até ao padre: por que vocês pregam isso? Batismo infantil? Coração de uma criança tem pecado aonde ali? Que é ali que Deus habita, no coração. Mas onde é que tem pecado? A gente nasce no pecado, mas na nossa carne tem um pecado por ser nascido de Adão, né? Por causa de um homem todos pecaram. Mas no coração de uma criança que não tem ciência, até de um louco, né? Uma pessoa insana, louca, né? Você acha que tem pecado também? Onde é que tem pecado? Por isso que já estão salvos. Mas quando começa a pecar, começa a estar no coração, acumular no coração esse pecado, e Deus precisa limpar. Para se limpar o coração, precisa ser justificado. E aí que está o segredo da justificação, como eu também coloquei lá, essa passagem, lá no livro de Romanos eu encontrei, né? Começando com o capítulo 1, foi até o capítulo 4, sobre justificação. Todos pecaram, né? Parece dessa glória, justificação. Deus morreu, né? Para nos justificar.
Então é isso, mãe. Como eu estava dizendo a senhora. Então no versículo 46 por isso que a gente se reúne dessa forma. Porque em casa partiu o pão. É uma forma simples, né? E a senhora ficar só no ouvir, também já botei já as passagens. Se você pegar do livro de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 4, a senhora vai saber porque, o que é ficar só no ouvir. Não vai adiantar de nada. Só no ouvir não adianta de nada. Tem que ter a prática para poder ser vivificado, não ser morto. Como eu estava morto, né? E fui justificado, mesmo justificado, mas eu estava morto, né? Então eu tinha me desviado. Pode assistir o filme O Pelegrino, que a senhora vai entender o que é isso. Quando sai do caminho, o que é que acontece? Então, eu estou na disciplina. É importante a senhora entender isso e saber o que é a disciplina. Não posso edificar irmão nenhum até o dia que Deus quiser. Tenho que me edificar primeiro. Não posso botar muitos textos, como disse o pastor, cheio de graça, né? Graça de Cristo, a minha graça te basta. Como o próprio Paulo disse, tirar esse espinho da minha carne, algo assim semelhante, né? Ele foi e falou, a minha graça te basta. É bom para ele não se ensoberbecer, né? Porque o orgulho, a soberba está nas raízes, mesmo cortando o tronco. É assim que a gente é visto como árvore, né? Para resumir, para fechar a conversa, né? O arrependimento, no começo, manhã, foi feito para nos justificarmos com Deus por meio da fé e o batismo, né, nas águas. Então o que acontece? Foi aí que veio a palavra justificação, porque a gente se justificou, confessou os pecados, jogou para fora tudo aquilo que está no nosso coração fazendo pecar. Mesma coisa está sendo agora para quem está afastado, tem que pensar, repensar, saber onde errou, rever para não errar de novo e aquela coisa toda, né? Então a pessoa que está afastado, a pessoa para poder se justificar precisa confessar. Aí chega o pastor e o irmão ou a irmã que pregou para a senhora e ali vai formar o batismo, né? E pronto, o discipulador, a discipuladora é aquela pessoa que também está escrito, né? Ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Mateus 28, 18 a 20 faz parte da ordem que Jesus Cristo nos deu. Então é importante essa questão do ensinar. Isso é o discipular, né? Isso é praticado, isso não é só teoria. Então tem que ter a prática também, a convivência. É o que vai ser cobrado, né, por Deus, né? A convivência com os irmãos. Como é que era a convivência? Então, a casa é algo tão pessoal, tão íntimo, tão restrito, que sendo na casa a congregação, fica mais fácil de a gente ter, contato com os irmãos, conhecer, saber a situação de cada irmão, se pode ajudar até uma tinta, quem quiser ajudar a pintar, quem quiser ajudar a rebocar, como alguns irmãos fizeram aí, vou comprar o cimento e você vai comprar o bloco, porque tinha um irmão que estava precisando aí. Então passaram a ver. É dessa forma mais ou menos. Então é isso, man. Eu tô edificando a minha casa, mas eu tive que falar isso pra senhora, tá bom? Amo a senhora e um forte abraço. Se a senhora ouviu até o final, diga amém, tá bom? Diga amém, pra eu saber que a senhora ouviu até o final. Qualquer dúvida, volta de novo e ouça de novo. Eu gosto até de ouvir quando eu falo, porque não vem de mim. Se visse de mim, eu nem queria nem saber. Mas não, eu vou. Tem hora que eu fico ouvindo, eu falei, rapaz, é eu mesmo que falei aí. Não, fui usado para para falar. Não foi eu que falei. Se fosse eu, a senhora sabia como é que eu sou. Ia falar de academia, ia falar de outras coisas, né? De festa, de frescobol, de brincar na praia, essas coisas todas, pegar isso, pegar mulher, aquela coisa toda. Mas Deus é maravilhoso. Desde dezembro sem mulher, a esposa não sei onde está, e também não posso procurar porque já fui orientado pelos pastores, né? Gutenberg é o meu pastor maravilhoso mesmo, cheio de graça. Beto, Marcos é praticamente um apóstolo, né? Marcos mais Mário, né?
E quem trouxe para cá esse evangelho com clareza e simplicidade foi Ivan Baker. Ele é estrangeiro, ele não é brasileiro. E o discípulo de Ivan Baker também está no YouTube falando sobre a soberba, que as raízes da nossa árvore, né, que a gente corta o tronco, é enxertado Cristo para dar frutos bons, porque se não cortar o tronco, que é o pecado, a gente não pode ser perdoado. Então, o pecado ele é perdoado através da fé. Então, quando a gente desce as águas, né, quando a gente é batizado nas águas, na fase adulta, é aí que vem a justificação, o cortar do tronco. Então, deixa de ser aquela velha criatura para ser uma nova criatura, porque a colocação em Cristo nos faz ser adotado como filho de Deus. Está no livro de João 14. Pode ler João 14, versículo 12, 13, por ali, você vai ver. O Espírito da verdade que vai nos adotar como filho, né? Para clamar Abba Pai. É muito importante essa passagem, muito importante. Para adotar como filho. Abba Pai, muito bom, né? Meu pai, né? Então é isso, mãe. Forte abraço para a senhora. Espero que a senhora tenha um entendimento em nome de Jesus.